Direito Previdenciário, Planos de Benefícios, Espécie, Pensão por Morte, Parte 1. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula e vamos falar agora de pensão por morte, que é um benefício que teve inúmeras modificações nos últimos 5 anos, toda hora estão mexendo nessa prestação. Então agora vamos ver a legislação atualizada e como que as bancas perguntam, quais são os pontos perguntados sobre essa prestação. Vamos lá? Bom, evento gerador, o que dá direito à pensão por morte? O segurado vir a falecer, o óbito do segurado, que é chamado de instituidor, aquele que institui a pensão por morte. Então pode aparecer na tua questão que o segurado, o instituidor, você já sabe que é a pessoa que faleceu. Tá? Essa morte ela pode ser comprovada ou presumida. Como assim? A morte comprovada é aquela que comprova-se por meio da certidão de óbito. Isso prova o evento gerador. Mas pode acontecer da morte ser presumida. Essa morte presumida, ela pode gerar a pensão por morte chamada de pensão provisória. Como assim? Olha, é assim. Quando ocorre a morte presumida, tá? Ela pode ser comprovada de dois modos. Ou judicialmente, que essa morte aconteceu, ou administrativamente. Bom, para ser administrativo, essa presunção, a pessoa ela tem que ter morrido, e embora não haja comprovação por meio da certidão de óbito, os indícios são evidentes de que a morte aconteceu. Por exemplo, a pessoa, o segurado, ele foi embarcar no aeroporto, entrou no avião, a família deu tchau, foi feito o check-in, confirmou-se o check-in, o embarque, só que houve um desastre aéreo e desastrou-se e nunca mais encontraram o avião, nem um pedaço do avião. Então, não há como se comprovar a morte, porque nenhum médico conseguiu atestar aquilo, mas é evidente que a morte aconteceu. Então, sempre que ocorre um desastre, um incêndio, uma catástrofe, algum evento muito grave, como foi a situação lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que houve o soterramento, a lama veio. Então, tem vários desastres, às vezes grandes chuvas, como houveram ali no estado de Santa Catarina, onde houve até várias casas foram soterradas e nunca mais encontraram as pessoas, simplesmente desapareceram. Então, basta um início de prova, algum documento que mostre que a pessoa estava naquele desastre. Daí, nesse caso, ocorre a concessão da pensão por morte de forma presumida e administrativa. Mas a presunção, ela pode ocorrer só na via judicial. Quando? Quando você acha que, de fato, a pessoa não morreu. Ou seja, como assim acha que a pessoa não morreu? Explique melhor, professor. Tá, vou explicar. O administrativo eu já expliquei que a pessoa estava envolvida numa catástrofe, num desastre, numa inundação. Mas a judicial, não. A judicial é aquele caso, assim, por exemplo, do cara acorda de manhã, dá um beijo nos filhos, dá um beijo na mulher, fala assim, ó mulher, eu vou lá na padaria comprar um cigarro, já volto. Tá bom. E aí ele foi pra padaria. Só que ele nunca mais voltou. E isso foi em 1997. Quer dizer, a pessoa já sumiu. Só que a esposa e as crianças não sabem o que aconteceu. Será que ele tomou um tiro, tá numa vala? Será que ele se perdeu? Será que ele ficou demente? Será que sequestraram ele? Será que fizeram algum ritual macabro com ele? Será que ele fugiu com outra? Será que ele foi tentar a vida? Então, não se sabe. Aí, nesse caso, a pessoa pede para o juiz que o juiz decrete, juridicamente, a morte daquela pessoa. Mas, para isso, há necessidade de uma ausência da pessoa pelo período de 6 meses, tá? 6 meses que, de fato, a pessoa está ausente. E aí, depois desse período de 6 meses, é que o juiz, de fato, decreta, digamos, juridicamente a morte da pessoa e os dependentes passam a ter direito à pensão por morte. Lógico que em qualquer uma dessas situações de morte presumida, o segurado pode reaparecer, tá? Isso já aconteceu algumas vezes. Se não houver má-fé, tá? Simplesmente cessa a pensão provisória, em qualquer um dos dois casos, cessa e a pessoa não precisa devolver o dinheiro, os dependentes não precisam resolver. Mas se houver má-fé, vai precisar devolver sim. Tá? Mas lá, marido, diga que se esconda lá no interior do Acre, ninguém vai te achar, daí eu entro com ação judicial e depois você aparece. Não, Deus o livre. Entendeu? Nossa, isso é crime, inclusive. Bom, muito bem. A pensão por morte é uma prestação que isenta de carência. Isso é muito importante, as bancas têm
nos últimos concursos têm tentado confundir isso. Porque pensão por morte exige carência de 18 contribuições? 4? Não, nenhuma pensão por morte exige carência. Ou seja, basta que o segurado venha a falecer na qualidade de segurado e que ele tenha dependentes, que os dependentes terão direito à pensão. Não importa quantas contribuições o segurado venha a verter para a Previdência Social antes do óbito, tá? Pensão por morte dispensa carência, é isenta de carência. Professor, mas tem uma história de que precisa de 18 contribuições. Essa história a gente vai ver mais para frente, mas não é carência, tá? Se alguém falar carência, se aparecer na sua prova, está errado. Pensão por morte, ela é isenta de carência, beleza? Muito bem. Qualidade de segurado. Bom, isso é importante, porque quando ocorre o óbito do segurado, esse óbito deve acontecer na vigência da qualidade de segurado. Isso é muito importante. Lembra que a gente viu sobre manutenção da qualidade de segurado? Por exemplo, o segurado trabalhou até dezembro de 2018 e contribuiu até dezembro de 2018 como segurado empregado. Muito bem. Quando cessa a contribuição de segurado empregado, ele manterá a qualidade pelo período mínimo de 12 meses. Né? Então, até dezembro de 2019, com a mais absoluta certeza, ele mantém a qualidade de segurado e a perda ocorrerá, nesse exemplo que eu estou dando, no dia 16 de fevereiro de 2020, tá? Como nós já vimos nas aulas anteriores, quando falamos de manutenção da qualidade de segurado. Então, se esse segurado vier a falecer até o dia 15 de fevereiro de 2020, até o dia 15 de fevereiro, 11 horas e 59 minutos e 59 segundos, o óbito ocorrer até ali, os dependentes terão direito à pensão por morte. Mas se o óbito ocorrer no dia 16 de fevereiro em diante de 2020, o óbito ocorreu quando o segurado já tinha perdido a qualidade de segurado e, portanto, os dependentes não terão direito à prestação. Isso é muito importante. E lembra que a pensão por morte é devido aos dependentes de qualquer segurado de qualquer categoria, inclusive segurado facultativo. Se o facultativo vier a falecer, na vigência da qualidade de segurado, certamente os dependentes terão direito à pensão por morte. Muito bem. Também ocorre a desnecessidade da qualidade de segurado quando o segurado tinha direito adquirido a uma aposentadoria. Como assim? Vamos dar o seguinte exemplo. Imagine que um segurado, trabalhador, ele trabalhou de... Vou desenhar aqui, fica mais fácil, tá? Olha, ele trabalhou aqui de 1970 até 1996, tá? Todos os meses. Ele foi empregado, vamos imaginar aqui que ele foi empregado de uma empresa chamada Arapuã, ligadona em você. Ele trabalhou de 70 até 96. Aí em 96, a Arapuã fechou. Falou, não vou mais trabalhar. E fechou. E ele ficou muito triste, porque ele trabalhava naquela empresa há 26 anos, é bastante tempo. E ele ficou muito triste e falou, não vou mais trabalhar, vou pra praia e viver, sei lá. E foi, tá bom. Foi pra praia e resolveu viver de sei lá o quê. E o tempo passou. E vamos imaginar que, sei lá, em 2020 ou 2018, 2018 é uma data mais legal. Vamos imaginar que em 2018 ele completou lá 65 anos, tá? Então em 2018 ele completou 65 anos de idade, tá? Só que em 2021... e 3 anos depois, aconteceu um fato com ele e infelizmente ele veio a falecer, tá? Ele faleceu aí com 68 anos de idade, jovem, e faleceu, tá? Então, em 2021 ele faleceu, tá? Então, veio a óbito. Muito bem. Nessa situação, se você observar, você vai ver que ele perdeu a qualidade de segurado, sei lá, mais ou menos em 1998, no máximo em 1999, tá? Mas ele perdeu a qualidade de segurado há muito tempo. Então, em tese, você podia dizer assim, ele perdeu a qualidade de segurado, os dependentes não terão direito. Pois é. Mas observe aqui que em 2018 ele completou a idade de 65 anos e ele cumpre os requisitos básicos para a aposentadoria programada. Ou melhor, em 2018, ele cumpriu os requisitos para a antiga aposentadoria por idade. Então, ele tem o direito adquirido a uma aposentadoria. E olha que bacana. Lembra que nós vimos... Quando falamos de manutenção da qualidade de segurado, lembra que nós vimos que quem recebe benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente, mantém a qualidade de segurado? Pois bem, ele tinha o direito adquirido, não estava recebendo, mas já surtia efeitos jurídicos desse direito adquirido.
E é isso que a lei diz. Fala assim, se ele tem direito adquirido a uma aposentadoria, então, por tabela, ele teria direito ali a uma, sei lá, vamos suprir a falta da perda da qualidade desse segurado. Então, ainda que ele tenha perdido a qualidade de segurado, como ele tem o direito adquirido a uma aposentadoria, é nada mais justo do que os dependentes tenham direito à pensão. Então, é essa a ideia. Quando o segurado morreu, em resumo, ou ele mantém a qualidade de segurado, ou ele tem direito adquirido a uma aposentadoria. Qual aposentadoria? Qualquer uma. Até aposentadoria por incapacidade permanente. Isso mesmo. Às vezes a pessoa tem direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente. Pois é. Bom, além da qualidade de segurado, tá? É necessário que haja qualidade de dependente. Isso é importante. Nós vimos que os dependentes são divididos em classes. Tem a classe preferencial, que é o cônjuge, companheiro, companheira e os filhos, né? Até os 21 anos, ou emancipados, né? Se emancipados antes. Então, esses são os dependentes da classe preferencial. Se não houver dependência da classe preferencial, passam a ser dependentes dos pais. Né? E nesse caso, tem que comprovar a dependência econômica. E se não houver pais, aí passam a ser dependentes do irmão menor de 21 anos, não emancipado, e também precisa comprovar a dependência econômica. Em resumo, é isso. Mas o dependente, na data do óbito, precisa ter a qualidade de dependente. Isso é importante. Por exemplo, imagine que o segurado veio a falecer. Faleceu. Na data do óbito, quem eram os dependentes? Bom, ele era casado, digamos, ele era casado e tinha um filho de 6 anos. Esses dois são os dependentes. Beleza? Então, eles têm a qualidade de dependente. Agora, vamos dar um outro exemplo. Imagine que uma outra pessoa veio a falecer e naquele dia ele tinha uma filha que tinha 20 anos, 11 meses e 15 dias. Faltava 15 dias para ela completar 21 anos. Só 15 dias para os 21 anos. A pergunta é, na data que ele faleceu, tinha dependente? Tinha. Quem? A filha. E ela vai receber até ela completar os 21 anos. Professor, mas só 15 dias? Só 15 dias. Professor, dentro desse contexto aí do cara que tem a filha e veio a falecer e tal, filha 20 anos, e se ele morasse com os pais e ele ajudasse os pais de modo que os pais dependessem dele economicamente? Não seria mais justo que talvez a pensão ficasse com os pais e não com a filha, já que a filha tem 21 anos e falta só 15 anos para ela atingir a maioridade previdenciária? Não seria mais certo pagar para os pais? Então, tua pergunta é bem interessante. Realmente, eu acho, minha opinião, Paulo Vitor, né? Eu acho mais justo, mas, né, a lei diz que uma classe exclui a outra. Então, se naquela data do óbito a dependente era a filha, portanto, ela possui a qualidade dependente e os pais não. Inclusive, tem súmula do STJ que mantém esse entendimento. Tá? Aplica-se a lei vigente na data do óbito. Tá? Então, vamos estar atentos a esses detalhes. Muito bem. Falando sobre os dependentes, e aqui a gente tem várias coisas interessantes aqui, todos esses tópicos aqui. Vamos começar aqui, ó. Prova de união estável, tá? E dependência econômica devem ser produzidas nos últimos 24 meses anteriores ao evento gerador. Como assim? Bom, a união estável, ela comprova o vínculo de companheirismo, tá? Então, se o rapaz ou a moça tem um companheiro ou uma companheira, né? Então, precisa comprovar essa união estável. Da mesma forma, né, em paralelo, os pais precisam comprovar a dependência econômica do segurado ou da segurada e o irmão precisa comprovar a dependência econômica do segurado ou da segurada. Da mesma forma, o enteado e o menor sob tutela. Nessas circunstâncias, seja união estável e dependência econômica, as provas de união estável precisam ser, de união estável e dependência econômica, precisam ser nos 24 meses anteriores ao óbito. Como assim? Bom, lá no decreto 3.048, diz ali no artigo 22 que uma das provas de união estável é filho havidos em comum. Né? Você não tem filho com qualquer pessoa, em tese. Né? Se você tem ali filhos, é porque você pretende constituir família. Então, se você tiver um filho com alguém, e esse filho nasceu em 2015, esse filho é uma prova de união estável, desde 2015, né? Se convivem até hoje. Mas essa prova não é válida, porque as provas precisam ser nos 24 meses anteriores ao óbito.
Então precisa ter mais provas dos últimos 24 meses. Professor, não dá para ser quer dizer que tem que ficar tendo filho sempre antes de morrer. Não precisa ficar tendo filho sempre. O filho é uma prova. Prova de mesmo domicílio, imposto de renda, procuração recíproca, essas coisas. Até o casamento no religioso, conta bancária conjunta, tudo isso é prova de união estável e de dependência econômica. Mas tem que ter essas provas dos últimos 24 meses anteriores ao óbito. Muito bem. No caso do dependente, tá? O dependente pode ser inválido, tá? Ou deficiente. Isso é importante. Qualquer dependente pode ser inválido ou deficiente, mas ele se aplica, essa regra que ela se aplica principalmente ao cônjuge, companheiro e aos filhos ou irmão. Né? Mas pode ser o pai e a mãe também, não tem problema. Mas a questão é o seguinte, a gente não pode confundir invalidez com deficiência, tá? São coisas diferentes. Invalidez é quando a pessoa não consegue realizar nenhuma atividade laborativa, nenhuma. Ela não consegue ser reabilitada para nenhuma profissão. Por exemplo, a pessoa às vezes tem um coração, uma doença de Chagas, o coração dela é bem grande e ela não pode trabalhar. Ela não pode, porque se ela trabalha na rua vendendo coxinha, ela pode morrer. Então ela é uma pessoa inválida, tá? A pessoa com deficiência não é inválida. Deficiência é outra coisa. Deficiência é a pessoa que possui um impedimento, né, que pode ser de ordem física, pode ser de ordem mental, sensorial, mas esse impedimento não impede ela de trabalhar. Impede ela de concorrer de igualdade de condições com os demais. Então ela não consegue competir em igualdade com os demais, porque esse impedimento acaba interferindo na relação dela com a sociedade. Mas deficiente não é inválido, tá? Inválido, guarda assim, não pode trabalhar porque sua invalidez o impede. O deficiente pode trabalhar, ele só tem dificuldade em concorrer em igualdade de condição com as demais pessoas, tá? Então esse ponto precisa ficar bem separado. A própria comprovação disso. A invalidez, por exemplo, ela é comprovada pela perícia médica federal. Ao passo que a deficiência não, é por uma equipe multidisciplinar, tá? A análise do deficiente, ela envolve 3 níveis. Ela é uma análise que se chama biopsicossocial, tá? Como assim? Bio porque envolve questões biológicas, né? Um impedimento de ordem física, às vezes não ter as pernas, por exemplo, de ordem mental, sensorial. Psico porque tem a ver com o eu do indivíduo, como que a pessoa reage, né, diante dessa dificuldade, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. E social porque importa a interação dessa pessoa com o meio em que ela vive. Porque uma coisa é você ser, por exemplo, cadeirante numa zona rural, né, onde o ponto de ônibus fica a 2 quilômetros da sua casa, que é a estrada de chão. Outra coisa é você ser cadeirante no centro de Curitiba, onde há uma mobilidade, os ônibus são preparados para receber o cadeirante, né? As escadas praticamente foram substituídas por rampas de acesso, então essa interação do cadeirante no centro de Curitiba é bem mais fácil do que aquele que trabalha numa área rural, tá? Então, por isso a avaliação ela é multiprofissional, por uma equipe, né, técnica e diversificada. Muito bem. É importante que tanto a invalidez quanto a deficiência, no caso dos filhos, tá? Elas precisam ser anteriores aos 21 anos ou à emancipação, no caso dos filhos e do irmão. Tá? Isso tem que ficar comprovado. Mas isso, amados, é uma interpretação do Decreto 3.048 de 99. Portanto, ele vincula o Poder Executivo. O Poder Judiciário não tem esse entendimento, tá? Os tribunais superiores entendem que essa invalidez ou essa deficiência, elas não precisam surgir antes dos 21 anos. Elas podem vir a surgir depois. Ou seja, depois que a pessoa perdeu a qualidade dependente, né? Imaginar que o rapaz, sei lá, com 30 anos de idade, estava com a sua vida ativa, mas ele sofreu um acidente e ficou inválido. Ele ficou completamente inválido, tá? Nessa situação, segundo o Decreto 3.048 de 99, esse filho de 30 anos não é dependente. Por quê? Porque a invalidez surgiu depois da maioridade previdenciária, depois dos 21 anos. Mas o Poder Judiciário, conforme a decisão do STJ, a incapacidade, né, invalidez, perdão, ela pode surgir antes ou depois dos 21 anos. Muito bem. O dependente inválido, tá? Ele deve se submeter à perícia médica federal, né? E também ao programa de reabilitação profissional, a não ser que seja idoso.
Então, assim, se o dependente é inválido, né, ele pode ser chamado pelo INSS e eles podem olhar assim, olha, eu tô invalidez. Não, invalidez assim, eu acho que você pode aprender uma nova profissão, vamos te ensinar uma nova profissão. Eu acho que nessa tua atividade, da tua formação, você não consegue mais trabalhar, mas existem outras. E aí o INSS paga curso, coloca a pessoa para trabalhar ali, e quando a pessoa está apta, ela recebe um certificado. E aí ela está apta para retornar ao trabalho. E aí acaba-se a invalidez, porque a invalidez é uma incapacidade para todas as atividades, acaba-se a invalidez ali, e aí termina a cota da pensão por morte, e essa pessoa pode voltar a trabalhar. Mas eu estou falando do inválido, porque o dependente deficiente, ele pode trabalhar sempre, tá? Todo deficiente, pensionista pode trabalhar. Inclusive, ele pode ser microempreendedor individual. A lei é bem clara nisso, porque deficiência não é invalidez. Muito bem. Pode acontecer também um fenômeno aqui ao dependente que se chama habilitação provisória. O que é isso, professor, habilitação provisória? Olha, isso pode acontecer dos mais diversos modos, tá? Mas acontece quando o dependente ajuiza uma ação, normalmente em vara de família, né, para comprovar o seu vínculo com o segurado. Mas não é uma questão previdenciária, ele simplesmente quer reconhecer. Por exemplo, às vezes uma ação de paternidade, tá? O filho não foi reconhecido pelo pai, moveu uma ação, né, ainda bebezinho, moveu uma ação contra o pai para que reconhecesse a paternidade. Só que o pai veio a falecer. E não saiu a decisão ainda da juízo de família ou da vara da infância, enfim, do juízo competente. Nesse caso, o dependente ele pode se habilitar na pensão por morte, mesmo não tendo a comprovação da filiação. Mas é uma habilitação provisória. Como assim? Ele vai até o INSS, pede a pensão por morte e fala, olha, eu entrei com uma ação aqui e estou discutindo a minha qualidade de dependente. Estou discutindo a paternidade. Mas eu já quero reservar o meu direito. O que o INSS vai fazer? O INSS vai pegar aquela pensão por morte, vai dividir e vai separar a cota daquela criança. Não vai pagar, mas vai deixar reservado. Até findar aquela ação judicial. Quando terminar aquela ação judicial, tá? Aí o INSS vai dizer, olha, guardei todo o seu dinheiro, tá, corrigido monetariamente. Tudo seu. É uma habilitação provisória. A pessoa não recebe, mas o INSS reserva a cota dela. Por que isso? Porque se isso não acontecer, o INSS acaba pagando integralmente tudo para outra pessoa, né, para quem já comprovou ser dependente. E aí, na hora do INSS pagar, vai pagar os atrasados, dá um rolo isso, daí vai descontar do outro, não podia ter descontado, então abriu-se a habilitação provisória. A habilitação provisória a própria pessoa pede. Pode ser que o INSS faça também. Aliás, a lei diz que o INSS pode fazer de ofício quando o INSS for parte na ação judicial. Então, se essa ação judicial ocorrer, sei lá, em qualquer lugar, até na Justiça Federal, e o INSS for parte, ele pode de ofício já chegar e fazer, olha, vou fazer a habilitação provisória desse independente, porque eu tenho ciência dessa ação judicial, e isso deve ser feito, vamos reservar o dinheiro da pessoa, até que fique comprovada a qualidade de dependente daquela pessoa. Prazo para requerer a pensão por morte. Amados, são 2 prazos. Ou é 90 dias, tá? Que é a regra geral para qualquer pessoa, o prazo é 90 dias. Agora, quando o dependente for menor de 16 anos, como ele é absolutamente incapaz, o prazo para ele é 180 dias. Professor, você está querendo dizer que o seu bebê, o pai morreu, a mãe morreu, o bebê tem 180 dias para pedir a pensão? Tem. Professor, mas ele ainda é bebê. Pois é, mas é o que a lei diz, tem um prazo maior de 180 dias. Se pedir a pensão no prazo, recebe o benefício desde a data do óbito, tá? Ou se for uma pensão provisória decretada pelo juiz, desde a data da sentença, tá? Da data da decisão judicial, é o que diz a lei. Desde a data da decisão judicial, o prazo é 90 dias, os 180 vai receber desde lá de trás. Muito bem. Agora, se perder o prazo, tá? O dependente comum pedir depois de 90 dias, ou o menor de 16 pedir depois de 180 dias, só recebe a partir da data de entrada no requerimento. Perde todos os atrasados. Mas uma coisa curiosa, a pensão por morte diz que o início da pensão é sempre na data do óbito, mas se a pessoa perder o prazo, o início permanece na data do óbito. Só que a pessoa recebe só a partir da data de entrada no requerimento. Esse é um detalhe interessante, né? É mais para dizer que os efeitos jurídicos da pensão por morte surgem desde a data do óbito e não desde a data de entrada no requerimento. Muito bem.
cálculo da pensão por morte, né? Aqui eu vou precisar de uma especial atenção. Bom, a renda mensal da pensão por morte, ela funciona do seguinte modo. Primeiro, a gente tem que saber que a pensão por morte, ela tem um valor base, que a gente chama de base de cálculo, que não é o salário de benefício. Por favor, o salário de benefício não se aplica à pensão por morte. A pensão por morte tem como base a aposentadoria recebida pelo falecido. Porque esse é o ciclo natural, digamos assim. A pessoa nasce, é criança, adolescente, namora, casa, divorcia, casa de novo, você perde, volta, viaja, trabalha, né? Volta a questões previdenciárias, né? A pessoa trabalha, fica desempregado, trabalha, aí fica velho, normal, velha, e aí se aposenta, e daí chega no final da vida, e daí acabou. Fez o ciclo normal, é o que se espera. Aí, quando a pessoa vem a falecer, é natural que essa pessoa já esteja aposentada, né? Então, a pensão por morte ela vai ter como base o valor da aposentadoria. Mas e se o segurado não morre nesse ciclo comum? Se a vida dele é interrompida enquanto ele era jovem e não era aposentado, ou ela era jovem, como é que fica? Nesse caso, a legislação é bem clara. Calcula-se o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que a pessoa teria direito na data do óbito. Então vamos imaginar um rapaz que tinha 30 anos de idade, um rapaz jovem que veio a falecer e deixou uma esposa e um filho. Nesse caso, como ele não era aposentado, calcula-se o valor de uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Calculou, esse é o valor base. Eu não disse que esse é o valor da pensão, eu disse que é o valor base, tá? Muito bem. Chegamos ao valor base. Ah, só um detalhe sobre o valor base, tá? Pode acontecer do segurado estar preso e tipo morrer na prisão. Houve lá uma quebradeira e tal e morreu o segurado. Puf. Só que, como ele morreu na prisão, pode ser que os dependentes estivessem recebendo o auxílio reclusão. Os dependentes, a lei assegura que os dependentes poderão optar pela renda do auxílio reclusão, porque às vezes o segurado, tá? Ele tá na cadeia e tá trabalhando, e tá tendo renda, e tá contribuindo, né? E aí a família vai optar, ou fica com o mesmo valor do auxílio reclusão, ou calcula-se o valor de uma aposentadoria por incapacidade permanente, já que o segurado está contribuindo, né? Calcula-se esse valor e a pessoa opta pelo mais vantajoso. Isso acontece quando o segurado está preso e os dependentes recebem auxílio reclusão. Então tá, falamos sobre o valor base, tá? Vamos agora falar da renda mensal inicial. Então, toda pensão por morte funciona do seguinte modo. É bem simples, talvez assim, quem esteja vendo pela primeira vez se assuste, mas não, é simples. É assim, ó. Pensão por morte, ela parte de uma cota familiar de 50% do valor base. Tá? E tem um acréscimo de 10% por dependente. Lógico, limitados a 100%. Então, por exemplo, o segurado morreu e deixou uma esposa. Qual vai ser a renda mensal inicial dela? Vai ser 60% do valor base. Por que 60%? Porque a gente parte de 50% de uma cota familiar com um acréscimo de mais 10% por dependente. Como só tem um dependente, vai ser 60%. Entendeu? Então, vamos imaginar assim, esse segurado que tinha 30 anos de idade e morreu. Tá? Deixou uma mulher e um filho criança. Bom, nessa situação, o valor do salário base, o valor base da pensão por morte vai ser calculado conforme uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então vamos imaginar que o salário dele, sei lá, fosse uns 4 mil por mês, tá? Isso é o que ele ganhava. Calculou-se ali a aposentadoria por incapacidade permanente e o valor deu que se ele fosse aposentado por incapacidade permanente seria 2 mil reais. Então esse é o valor base. Mas não significa que os dependentes receberão 2 mil. 2 mil é o valor base. Os dependentes receberão, nesse caso, 70% disso. Por que 70%? Porque a gente parte de uma cota familiar de 50%. Como temos 2 dependentes, que é uma cônjuge e um filho, vai ser 10% para cada dependente, portanto, 70%. Tá? Então, como o valor base aqui a gente calculou que era 2 mil, 70% disso vai dar 1.400. É isso. Só que tem um detalhe. Se um desses dependentes, não importa quem seja,
se um desses dependentes for inválido ou deficiente, será pago integralmente 100%. Exatamente isso. Então, se esse rapaz de 30 anos deixou uma esposa e um filho, tá? Só que esse filho possui uma deficiência, então a gente já sabe que a cota será de 100%, ainda que sejam dois dependentes. Ou seja, o valor base será 2.000, tá? Porque permanece que o valor base será o calculado a aposentadoria por incapacidade permanente daquela pessoa, então será 2.000, mas será 100% disso, que será 2.000. Mas atenção, caso essa deficiência venha a ser superada ou essa invalidez venha a cessar, nesse caso é recalculado o valor do benefício, ou seja, de 100 volta a ser 70, tá bom? Ou caso essa pessoa com essa deficiência ou essa invalidez também venha a falecer, né? Ou seja, termina ali essa cota individual, isso reflete para todo mundo, tá? Então, como não há mais dependente inválido, deixa de ser 100% e volta aos patamares anteriores. Muito bem. O total é sempre rateado entre todos em partes iguais, sempre. Como assim? Pensão por morte, às vezes, é um benefício ele é bem turbulento, porque as relações familiares são turbulentas. É assim, a vida é turbulência. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Imaginar uma segurada, tá? Trabalhadora, e ela tem um marido e tem um ex-marido. Só que esse ex-marido dependia economicamente dela. Ela, tipo, pagava uma pensão alimentícia para ele. E ela tem também mais 2 filhos. Um com o antigo marido, outro com o atual. Então, olha que curioso. Ela tem um ex-marido que mantém a qualidade dependente porque ele depende economicamente dela e ela paga a pensão alimentícia para ele. Ela tem 2 filhos menores de 21, um com o ex-marido e outro com o marido atual, e ela tem o marido atual. Portanto, ela tem 4 dependentes, 2 cônjuges, 2 filhos. Então, nesse caso, a pensão vai ser rateada entre 4 pessoas. Como vai funcionar o cálculo? Se ela não for aposentada, o valor base será o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ela teria direito. Tá? Chegamos ao valor base. A renda mensal inicial dessa pensão será 90% do valor base. Como é que eu sei disso? Porque a gente parte de uma cota familiar de 50% e tem um acréscimo de 10% a cada dependente. Como ela tem 4 dependentes, será 90%. Daí é calculada a renda mensal inicial de 90% e essa renda mensal inicial, ela é de 90%, ela é dividida em 4 partes iguais e cada dependente recebe uma parte igual. Professor, diga, se desses 4 dependentes dela, vamos imaginar que o marido atual seja inválido, certo? Vai ser 100%? Vai. Aí que tá. Como eu disse, se um dependente for deficiente ou inválido, a cota em geral vai ser 100%, mas continuará a ser dividida em partes iguais. Ou seja, cada um dos dependentes, como são 4 dependentes, cada um receberá 25%. Professor, mas não seria mais justo que o deficiente recebesse mais, ou o inválido? Olha, a lei diz que tem que pagar em cotas iguais para todo mundo sempre. É que quando há um dependente inválido ou deficiente, a renda mensal inicial passa a ser 100% do valor base. É isso. Professor, mais uma pergunta. Se o segurado tiver tipo 6 filhos criança, aí passa de 100%, não passa? Não. Sempre é limitado a 100% no caso da pensão por morte, tá bom? Muito bem. Há uma previsão legislativa do dependente que for inválido ou deficiente comparecer no INSS e pedir a sua inscrição antes do óbito. Mas isso só existe previsão normativa. Na prática, o dependente só se inscreve, só se habilita como dependente quando ele vai pedir a pensão por morte. Mas há previsão de que o inválido e o deficiente possam se inscrever previamente na Previdência Social para dizer, olha, sou dependente de fulano, sou inválido, sou deficiente, né? Sou inválido, faço a perícia médica federal, sou deficiente, quero a avaliação biopsicossocial, isso antes do óbito. Há previsão normativa nesse sentido. Bom, é isso, meus amados. Vamos ficando por aqui. Quero desejar a todos um grande abraço e valeu!